16 de março, nasceu Augusto Boal no Rio de Janeiro, mais precisamente na Penha Circular. Guerreiro, lutou a vida inteira contra a injustiça, contra a maldade, contra a desigualdade. E é para celebrar a sua vida e o dia do seu nascimento que hoje oferecemos este programa numa edição especial da Feira de Opinião, uma opinião que ele certamente teria compartilhado com todos nós. O texto é de Sérgio Roveri, a direção de Marco Antônio Rodrigues, e agradecemos muito especialmente a atriz Lena Roque por sua leitura sensível e forte. Boa noite, minhas amigas. Boa noite, meus amigos. Eu gostaria de ler uma carta que eu recebi e que eu acredito ter sido escrita pela mãe do Moise. Moise, o jovem congolês que foi espancado até a morte num quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eu digo que eu acredito ter sido escrita por ela, porque, na verdade, essa carta poderia ter sido escrita por qualquer outra mãe de filho preto. Aliás, essa carta poderia ter sido escrita por todas as mães de filhos pretos, no Brasil e no mundo. Às vezes, quando eu releio essa carta, eu fico na dúvida se não fui eu mesma que escrevi. Eis a carta. Eu queria ver o Moise amadurecer, virar homem feito. Homem feito, como se diz neste país. Queria ver a chegada dos primeiros cabelos brancos em Moise. A chegada dos seus filhos e do sossego, caso ele os quisesse. Queria ver Moise levando os meus meninos e meninas para conhecer o mar e as ondas, as areias e os coqueiros, os barcos e os surfistas. Queria ver Moise ensinando seus filhos a construir castelos, os de areia e os de fábulas. Queria ver Moise comprando picolés para as crianças e alertando-as a chupar depressa, porque tudo derrete rápido nesta cidade. Os picolés, a esperança, o sonho e a fé. O sol aqui derrete o sorvete e a vida. O sol aqui lambuza as mãos das crianças de chocolate e de sangue. Eu queria um dia poder ouvir Moise dizer: "Não, hoje eu não vou. Hoje me bateu um cansaço de anos. Vão vocês, porque eu não sou mais criança." Eu e todas as mães de filhos pretos queríamos isso. Ver a chegada dos anos se acumulando sobre nossas crias. Mas nossas crias aqui neste pedaço do mundo nascem com prazo de validade. A Moise e a tantos outros filhos pretos não foi dada esta chance banal, corriqueira, de experimentar o cansaço que só os anos trazem. Eles foram despachados para o descanso eterno, mal tinham dado as primeiras voltas nesse circuito a que chamamos de vida. O tiro que indica o sinal de largada é o mesmo que lhes abate o voo. É tão pouco que eu e a mãe dos outros filhos pretos pedimos:
Deixem-nos ver nossas crias envelhecer. Deixem que elas nos deem netos e netas. Deixem-nos sentir o que deve ser o suave gosto da vitória de quem passa o bastão. Não abrimos mão deste desejo. Lutamos por ele, mesmo sabendo do recado impresso naquela bala perdida que teima em cruzar o caminho das nossas crianças. A infância acaba aqui. Quando não é a bala, é a farda que brota sorrateira dos becos e vielas para sinalizar aos nossos filhos: daqui vocês não passam. Daqui dessa rua, senhor? Não, daqui desta vida. A esta contabilidade de horrores, como se as balas e os coturnos já não tivessem sua tenebrosa eficácia comprovada, veio se somar um taco de beisebol. A criatividade a serviço da dor é infinita. Um taco de beisebol, vejam só. Um taco de beisebol no país do futebol que mal sabe o que é beisebol. E justamente por isso, por essa ignorância brutal da finalidade das coisas, desconhece que a função de um taco de beisebol é rebater as bolas e não esmigalhar os ossos de um homem negro. Moisés falava 4 idiomas e agora eu passo as noites em claro. Eu e as mães dos filhos pretos. A imaginar em quantas línguas ele implorou por socorro naquele ritual de espancamento em praia pública. Em quantas línguas ele gritou: parem. Parem, por favor. Stop. Stop, please. Ahead. It the bled ahead. Teria ele também gritado por ajuda em linguala, a língua do colonizado, a língua da resistência, da memória e do afeto, que ele usava em casa para falar com a mãe, o irmão, os tios e os amigos, a língua pela qual o Congo natal se fazia presente em suas vidas. Que inútil teria sido gritar em linguala. Que inútil foi gritar em português, em inglês, em francês. Que inútil. Depois de tanto sangue escorrido, de tantos ossos quebrados, depois de tanta carne dilacerada, trocar as palavras pelos urros, pelos gritos de dor, pelas lágrimas, pela expressão de espanto e horror nos olhos. Moisés bateu com as mãos espalmadas no chão. Um gesto universal que dispensa as palavras. Um gesto que os meninos dominam desde sempre, desde as primeiras brigas de rua. Um gesto simples e inconfundível que tem apenas um significado. Eu me rendo. Mas os espancadores de Moisés não tinham ouvidos refinados para o inglês, o francês, o português e linguala. Não tinham ouvido para os gritos e as súplicas, que não devem ter sido poucos e muito menos discretos. Não tinham olhos para as mãos de Moisés espalmadas no chão. Não tinham compaixão ou piedade para reconhecer a respiração ofegante, os olhos já fora de órbita, o coração titubeante, os músculos se afrouxando, a vida por fim se despedindo. Foram incapazes
num misto de gozo e perversão, de reconhecer que Moisés, mãos e pés amarrados, era um ser humano, como eles. Melhor que eles, sabemos agora. Coberto por panos brancos, o corpo de Moisés ficou 3 horas esquecido na areia, enquanto a vida no quiosque ao lado voltava aos trilhos. As mesas eram limpas, as garrafas de cervejas e refrigerantes saltavam do freezer, um coco verde era partido para um consumidor de hábitos mais saudáveis. Nessas noites que eu tenho passado em claro, como as mães de outros filhos pretos, uma cena não desiste de me assombrar. É uma cena curta, simples e rápida. Um flash que ilumina minha insônia. Na minha cena, um freguês qualquer encosta os cotovelos no balcão do quiosque e pede uma cerveja. Enquanto o atendente abre o freezer, o freguês vê o corpo de Moisés abandonado ali ao lado e se assusta. Mas não o suficiente para gritar ou correr em busca de socorro. É um susto controlado. Um susto de quem, por um momento, se esqueceu de onde colocou o celular e no instante seguinte já volta a se lembrar. O freguês decide então perguntar ao atendente o que é aquilo ali. O atendente olha o corpo, fecha o freezer e confere o troco, enquanto seu cérebro trabalha numa resposta. Até que a resposta vem. Ah, é um troféu, diz o atendente. Ah, um troféu? Estranha o freguês. Isso, repete o atendente. Um troféu. Um troféu de caça. O atendente sabia que não era um troféu de caça. O freguês, latinha de cerveja na boca, também sabia que não era um troféu de caça. Mas era.